O exército russo atinge aeródromos militares e depósitos de drones ucranianos. As forças armadas russas atingiram a infraestrutura de aeródromos militares, depósitos de armazenamento de drones e concentrações de pessoal e equipamentos das forças ucranianas em 132 áreas ao longo do dia, informou o Ministério da Defesa da Rússia no sábado 25 de 1 de 2025. Já as unidades de agrupamento de tropas russas 13 Centro assumiram linhas de posições mais vantajosas. O adversário perdeu até 550 militares em um tanque. As tropas ucranianas perderam durante o dia até 45 militares de um veículo blindado de uma peça de artilharia de campanha na área de responsabilidade das unidades do agrupamento de tropas russo Sever Norte. Por sua vez, as unidades do agrupamento russo Yung melhoraram sua posição tática. O exército ucraniano perdeu até 210 militares. Destaque-se que as tropas ucranianas perderam mais de 400 soldados na área de responsabilidade do agrupamento russo Zapad Oeste. O Ministério da Defesa da Rússia também acreditou que as tropas ucranianas perderam mais de 170 soldados durante o dia na zona de responsabilidade do agrupamento russo Vostok Leste. O agrupamento russo de Dnieper eliminou pessoal e equipamento de 3 brigadas ucranianas com as peças inimigas, totalizando até 45 militares. Além disso, a defesa antiaérea russa abateu 44 drones ucranianos e 3 projetos de lançadores multifoguete Himmler das Forças Armadas da Ucrânia nas últimas 24 horas. Nota-se que as perdas das forças ucranianas na direção de Kursk durante o dia totalizaram mais de 360 militares, 5 se renderam e um tanque foi destruído. No total, desde o início da operação militar especial, foram destruídos 652 aviões, 283 helicópteros, 41.439 veículos aéreos tripulados, 590 sistemas de mísseis antiaéreos, 20.843 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.510 lançadores multifoguetes, 20.930 peças de artilharia de campanha e morteiro, 30.776 veículos militares especiais. O novo bombardeio furtivo H-20 da China pode ser explicado em 2 palavras. O bombardeio furtivo Xi'an H-20, em desenvolvimento pela Força Aérea do Exército de Libertação Popular da China, deve rivalizar com o americano B-2 Spirit. Apresentado com um design de asa voadora para furtividade e alcance estendido, o H-20 poderia transportar cargas nucleares ou convencionais e atingir alvos a mais de 10.000 km de distância. O Exército da China vê o bombardeiro como uma ferramenta essencial para a projeção de poder global. Embora as especificações exatas da aeronave ainda não sejam claras, relatórios de defesa dos Estados Unidos sugerem que o H-20 poderia estar reabastecido no ar para atingir alcance intercontinental. À medida que o H-20 avança, ele representa um salto significativo nas capacidades militares e estratégicas da China, sinalizando suas ambições na dinâmica da segurança global. Embora não se saiba muito sobre o futuro bombardeio furtivo de longo alcance da China, alguns detalhes podem ser obtidos a partir de informações sobre o avião, a partir do que foi dito. O bombardeio H-20 da China, desenvolvido pela China Aircraft Industries Corporation, é um bombardeio estratégico furtivo em desenvolvimento para a Força Aérea da China. Muito pouco se sabe publicamente sobre o bombardeio, mas alguns detalhes podem ser descobertos com base nas informações de autoridades chinesas, também divulgadas pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O H-20 provavelmente será destinado a missões de longo alcance de natureza estratégica. Para isso, o bombardeiro supostamente usará um projeto de asas voadoras semelhante ao do bombardeiro Stilt americano B-2 ou do futuro B-21 Raiden. Um projeto de asas voadoras daria ao H-20 uma sensação transversal de radar reduzido, potencialmente melhoraria seu alcance. Autoridades chinesas explicaram que o H-20 transportaria cargas nucleares e convencionais, o que daria ao bombardeio capacidade de ataque significativas. Uma avaliação recente das Forças Armadas Chinesas, divulgada no final do ano passado, lança alguma luz sobre quais podem ser as capacidades de bombardeiro furtivo. A China está desenvolvendo uma nova geração de bombardeiros de longo alcance, provavelmente chamado de H-20. O H-20, que pode estrear em algum momento na próxima década, terá um alcance de mais de 10.000 km, permitindo que o exército da China cubra o Sakon Island, Chao e a região do oeste do Pacífico, diz o relatório. O alcance do bombardeiro H-20 pode ser estendido para cobrir o globo com abastecimento aéreo. Espera-se que ele empregue armamento convencional e nuclear e apresente um design furtivo. O motivo pelo qual o exército da China quer um bombardeio furtivo é para projeção de energia nuclear e convencional, explicou o Departamento de Defesa.
O exército da China está buscando estender sua capacidade de projeção de poder com o desenvolvimento de um novo bombardeiro estratégico furtivo H-20, com a mídia estatal oficial da China afirmando que este novo bombardeiro furtivo terá uma missão nuclear além de preencher funções convencionais. O exército da China está desenvolvendo novos bombardeiros furtivos de médio e longo alcance para atacar alvos regionais e globais. Os líderes do exército da China anunciaram publicamente o programa em 2016, no entanto, pode levar mais de uma década para desenvolver este tipo de bombardeiro avançado. O desenvolvimento do B-2, idealizado no auge da Guerra Fria com a União Soviética, sofreu atraso e estouro de orçamento devido, em parte, à complexidade do projeto. As considerações de design para dar suporte ao desempenho furtivo incorporam uma grande quantidade de novas tecnologias, incluindo modelagem de fuselagem auxiliada por computador, novos revestimentos furtivos e outras medidas para manter a seção transversal do radar do avião no mínimo. Um relatório da Range Corporation, um grupo de estudos comentou sobre as capacidades furtivas previstas no bombardeio. A julgar pelos comentários militares chineses recentes, parece que o exército da China já instruiu a China a se concentrar na furtividade, como demonstrado pela configuração da voadoras, em vez de capacidades supersônicas, explicou o relatório. De acordo com Yin Zhuo, a China ganhou expertise essencial em stealth por meio de desenvolvimento de caças stealth J-20 e F-31. De fato, Yin opinou, o H-20 estaria no mesmo nível do B-2 Spirit. Em termos de desempenho stealth, outra especialista militar, Li Li, avaliou que seria tecnicamente exigente incorporar a capacidade de stealth supersônicas no novo bombardeiro por causa da diferença de configuração. A aerodinâmica necessária da aeronave para cada capacidade. Isso sugere fortemente que Xi'an terá que permanecer focado em stealth. O exército da China divulgou uma pequena dica de como seria a aparência do bombardeiro em um vídeo há vários anos, revelando brevemente o contorno geral da fuselagem. Apesar da escassez de informações disponíveis sobre um bombardeiro furtivo, Xi'an H-20 da China será, ao que tudo indica, um bombardeiro furtivo de longo alcance que poderia rivalizar com o americano B-2 Spirit. O grande pesadelo da Marinha da Índia é comprar um antigo porta-aviões da Rússia. A aquisição do Admiral Gorshkov da Rússia pela Índia, rebatizado de INS Vikramaditya, é uma saga de erros e lições aprendidas. Originalmente um cruzador porta-aviões híbrido, o Gorshkov exigiu mudanças extensas e caras para servir como porta-aviões completo para a Índia. O acordo fechado em 2004 por menos de 1 bilhão aumentou para 3 bilhões devido a atraso, manutenção deficiente de defesa e desafios técnicos imprevistos. Caldeiras defeituosas e falta de pesca e reposição afetaram seus primeiros anos de serviço, ressaltando os riscos de dependência excessiva de empresas de defesas russas. Apesar dos desafios operacionais, Vikramaditya serve como uma dura lição sobre gestão de ambição e aquisição de defesa. A Índia sempre executou uma estratégia militar pouco ortodoxa. Esta está equipada com armas nucleares, mas depende muito de forças convencionais para frustrar seu arqui-inimigo, o Paquistão. Não foi alinhado durante a Guerra Fria e ainda mantém sua independência de pedra. A Índia também é conhecida por comprar números significativos de sistemas de armas da Rússia. Por exemplo, tem cerca de 2.500 tanques T-72. Uma compra que provavelmente gostaria de reconsiderar seria a aquisição de um porta-aviões de Moscou, que tem sido uma grande decepção ao longo dos anos. O INS Vikramaditya é um conto de advertência da Marinha Indiana. Os indianos queriam seu próprio porta-aviões no início dos anos 2000 e buscar a ajuda da Rússia. No entanto, o navio resultante foi afligido por atraso de cronograma e estouro de custos. A saga tem sido um rastro de lágrimas para a Marinha Indiana. Esta história começou em 1988, quando a União Soviética construiu o navio da classe Kiev chamado Baku. Este era um navio híbrido interessante. A frente do navio lembrava um cruzador pesado com um lançador de mísseis de navio e 2 canhões de convés. O resto do navio era um porta-helicópteros. Até agora, tudo bem. Então a União Soviética se desintegrou em 1991 e a esforçada Marinha Russa não tinha muito financiamento nem desejo de exibir os antigos navios almirantes da Marinha Soviética. Baku foi renomeado como Admiral Gorshkov, permaneceu como parte da Força Marítima Russa até 1996, quando os problemas começaram. Como os mantenedores russos não foram cuidadosos, houve uma explosão na sala de caldeira. Este foi o início da dor de cabeça do porta-aviões e os russos decidiram aposentá-lo. Enquanto isso, a Marinha Indiana teve uma escolha problemática. Mais tarde, naquela época, eles também iriam aposentar seu único porta-aviões, o INS Virat. Este navio seria removido do serviço ativo em 2007. Isto deixaria um grande buraco na Marinha, impediria os indianos de projetar poder em sua vizinhança. A Índia olhou ao redor e não havia nenhum transportador disponível que o país pudesse pegar. E a única barganha que conseguiu encontrar foi na Rússia. Em 2004, os indianos estavam prontos para financiar um acordo com Moscou, o governo em Nova Delhi.
concordou naquele ano em gastar incríveis 974 milhões do desajeitado admiral Gorshkov. Mas não era menos de $1 bilhão. Os indianos pensaram que fizeram uma compra prudente de um golpe potencial em suas mãos. Eles deveriam ter sabido melhor. O maior problema era que o Gorshkov estava inativo. Todos aqueles anos, como expliquei acima, a Marinha Russa não é conhecida por sua proeza de manutenção. Este artefato precisaria de amor e atenção. A Índia queria um porta-aviões inteiro, mas não apenas um cruzador porta-aviões híbrido. Isso significava um grande convés de voo com suporte para caça-jato. Não apenas helicópteros 24 caça MiG-29K e 10 helicópteros Kamov estariam a bordo. A Rússia também prometeu fornecer novos radares, equipamentos de parada e elevadores melhorados. A Índia renomeou o porta-aviões reformado Vikramaditya em homenagem a um termo antigo para a realeza. Mais uma vez, os russos falharam. O trabalho não foi concluído em 2007. Moscou queria mais fundos para terminar no valor de 2,9 bilhões. Os testes do mar custaram 550 milhões. Ficou claro que os russos queriam sangrar os indianos até secar. Em 2008, os funcionários estavam apenas na metade da reforma. O contratante de defesa russo nunca havia trabalhado em porta-aviões antes. Isso era evidente. A Índia estava em 1 centavo, em 1 libra. Ela já havia gasto o primeiro $1 bilhão e era tarde demais para desistir de se livrar do acordo. Os russos pararam de trabalhar no porta-aviões por mais 2 anos, até que a Índia desembolsou mais dinheiro. Nova Delhi concordou em desembolsar mais de $1 bilhão para adoçar o pote. Levou mais 3 anos, mas o porta-aviões foi finalmente entregue para conduzir testes no mar em 2012. E então, como mencionado em 2003, então mais dificuldades surgiram. Peças de reposição era difícil de encontrar. As caldeiras foram pensadas como tendo sido substituídas recentemente, mas estavam com defeito e impediam que o sistema de propulsão funcionasse corretamente. As caldeiras quebraram pelo menos uma vez. O porta-aviões não tinha defesas aéreas, então os indianos tentaram modernizar alguns sistemas antiaéreos. Outras atualizações exigem que o Vikramaditya estava em doca seca novamente, o que pode levar mais 3 anos. Os indianos tiveram que aprender a comprar porta-aviões dos russos. Esta é provavelmente uma lição valiosa ensinada nas academias navais indianas, nas escolas do comando do Estado-Maior. Os indianos podem ter sido capazes de construir pelo menos um porta-helicópteros por conta própria, mas estavam cegos pela ambição e queriam o acordo completo. Eles provavelmente nunca mais dependerão dos russos para uma compra tão grande. O paradoxo da guerra na Ucrânia. Onde estão os caças e bombardeiros? Pergunta. A guerra na Ucrânia destacou o poder transformador das defesas aéreas modernas, restringindo o uso de aeronaves de combate por ambos os lados. Os sistemas de defesa aérea encamados da Ucrânia, reforçados pelo apoio ocidental, forçaram os jatos russos a operar em distâncias remotas, reduzindo sua eficácia. Da mesma forma, as defesas aéreas russas limitam a capacidade da Ucrânia de posicionar seus próprios aeronaves perto das linhas de frente. Ambas as nações se adaptarão a depender fortemente de drones para reconhecimento e ataques. A Rússia também mirou as defesas aéreas ucranianas com ataques em massa de mísseis e drones, buscando esgotar os estoques de interceptadores. O conflito ressalta o crescente domínio dos drones na guerra moderna. A guerra em curso na Ucrânia ressaltou o papel decisivo que as defesas aéreas desempenharam na guerra moderna. A Ucrânia e a Rússia implementaram medidas robustas de defesa aérea que restringiram severamente o uso de aeronaves em ambos os lados, com implicações particularmente significativas pela capacidade da Rússia de projetar poder aéreo mesmo perto de suas fronteiras. A Ucrânia conseguiu aproveitar o kit fornecido pelos aliados ocidentais para limitar o uso operacional de jatos e helicópteros pela Rússia, com implicações para o escopo mais amplo do conflito, bem como efeitos colaterais em relação ao uso de drones. Como resultado desse ambiente aéreo de alto risco, as perdas de aeronaves russas têm sido impressionantes. O Oryx, um site que cataloga perdas de ambos os lados usando informação de código aberto, contabiliza perdas de aeronaves russas em 286. De acordo com os números do Oryx, a Ucrânia perdeu 173 aeronaves de combate. A disparidade entre esses dois números se deve em parte à força aérea da Rússia, consideravelmente maior do que a força aérea ucraniana. Nos primeiros dias da guerra na Ucrânia, a Rússia mobilizou um grande número de aeronaves de combate com a expectativa de que elas rapidamente estabeleceriam superioridade aérea e dominariam o campo de batalha. Entretanto, a capacidade da Ucrânia de mobilizar e implantar rapidamente suas defesas aéreas e a existência da era soviética, bem como as defesas aéreas fornecidas por aliados ocidentais, foram e continuam sendo um desafio significativo para as aeronaves russas. As defesas aéreas ucranianas forçaram as aeronaves russas a operar em distâncias maiores fora da rede de defesa aérea em camadas da Ucrânia.
Isso, na verdade, prejudicou a capacidade das aeronaves de combate, dar suporte às forças de solo, lançar munições longe de seus alvos pretendidos, reduzindo seu valor operacional. Para a Ucrânia, as defesas aéreas russas atingiram similarmente o uso de sua própria força aérea, em particular em áreas próximas à linha de frente. Ambos os lados tiveram que se adaptar a essas restrições, confiando mais fortemente em veículos aéreos tripulados, que são mais baratos, descartáveis e mais adequados para a navegação em espaços aéreos disputados. Na guerra aérea da Ucrânia, nenhum dos lados pode sobrevoar o outro com impunidade. Helicópteros de ataques russos fornecem algum apoio aéreo próximo às forças terrestres, mas não o suficiente para virar a maré. Disse um relatório do pesquisador da Rand Corporation, um think tank. Como resultado, ambos os lados estão se voltando mais para artilharia e drones kamikazes para dar suporte às operações terrestres. As operações ofensivas são prejudicadas pela ausência de superioridade aérea. A defesa aérea levou aeronaves de combate tripuladas a distâncias de impasse que reduzem sua eficácia e letalidade. Parcialmente, como resultado, lutas terrestres podem disputar apenas centenas de metros de território. A distância de engajamento de forças de manobra pode estar abaixo dos alcances máximos de seu sistema de armas. Algumas escaramuças tanque-tanque ocorrem a um tiro de pedra uma da outra. Grande parte da infraestrutura pública da Ucrânia, incluindo energia, está sob ataque ou ameaça de ataque da Rússia, apesar do robusto em camadas guarda-chuvas de defesa aérea da Ucrânia. Embora a defesa aérea ucraniana consiga derrubar a maioria dos drones e mísseis, a Rússia tenta atacá-los. Algumas munições russas conseguem passar e atingir infraestruturas críticas. Munições planadoras russas, essencialmente bombas burras equipadas com asas rudimentares, têm sido cada vez mais usadas. O Ministério da Defesa da Ucrânia levou o X para anunciar um grande dia para as forças de defesa aérea no início do ano passado. Aviões russos continuam a cair. Disse o Ministério, esta manhã os defensores do céu abateram 2 aviões russos na direção leste, um caça bombardeiro Su-34 e um caça Su-35 em 3 dias. A Ucrânia destruiu 6 jatos russos. A eficácia das defesas aéreas da Ucrânia também levou a Rússia a reforçar a sua postura defensiva, mesmo dentro de suas próprias fronteiras. A Ucrânia desenvolveu drones de ataque cada vez mais sofisticados de longo alcance, aproveitando-os para atingir alvos bem no interior da Rússia. Esses ataques atingiram instalações de energia, centro logístico, até mesmo grandes áreas urbanas e minaram a imagem de uma pátria russa segura. Em resposta a esses ataques, a Rússia implantou defesas aéreas na cobertura da infraestrutura importante e outros alvos de alto valor na esperança de mitigar a ameaça da Ucrânia. Ao mesmo tempo, a Rússia tem procurado enfraquecer as capacidades de defesa aérea da Ucrânia. As forças russas têm empregado ataques em massa de mísseis e drones, frequentemente apresentando uma mistura de mísseis de cruzeiro avançados e drones descartáveis de baixo custo. Esses ataques incluem alvos chamarizes projetados para sobrecarregar o sistema de defesa aérea da Ucrânia, forçados a gastar rapidamente valiosos mísseis interceptadores com o objetivo de esgotar as munições de defesa aérea estocadas pela Ucrânia. O sucesso das defesas aéreas da Ucrânia em empurrar plataformas tripuladas para fora do espaço aéreo disputado destaca a importância dos drones, tanto como uma arma ofensiva barata e descartável, quanto como parte de uma rede defensiva em camadas em função de coleta de informações. Na Ucrânia, as defesas aéreas de ambos os lados provaram ser muito eficazes em limitar a utilidade de aeronaves de combate e, com efeito, são parcialmente responsáveis pelo impasse virtual no campo de batalha hoje. A experiência na Ucrânia ressalta o que será, sem dúvida, um fator significativo na próxima guerra, a crescente utilidade de aeronaves não tripuladas e atritáveis em vez das plataformas tripuladas legadas voadas hoje. Submarinos chineses têm rastreado porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. Como a China poderia caçar porta-aviões, a Marinha do Exército de Libertação Popular da China melhorou significativamente sua frota de submarinos com barcos modernos, com submarinos como os submarinos Aip da classe 1 e os submarinos de ataque movidos a energia nuclear da classe Chang. Essas embarcações são mais furtivos e melhor equipados, carregando torpedos mortais e mísseis antinavio, enquanto os históricos mostram submarinos do Exército da China rastreando porta-aviões dos Estados Unidos. Mas afundar um deles é um desafio diferente. Os grupos de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos ostentam defesas robustas, incluindo sensores avançados, submarinos da classe Virginia e sistemas antissubmarinos em camadas. Embora os submarinos chineses sejam cada vez mais letais, a capacidade de sobrevivência dos porta-aviões norte-americanos, aliada a contramedidas aprimoradas, torna um ataque bem sucedido improvável.
A competição continua sendo um foco crítico do equilíbrio naval no leste asiático. Muito já foi escrito sobre a diversidade e o poder do conjunto de mísseis antinavio da China, como o DF-21D e o DF-26B. Esses mísseis podem atravessar o oceano e talvez matar porta-aviões se eles passarem pelo escudo de defesa aérea do Aegis Combat System, que vem em navios de apoio em um grupo de ataque de porta-aviões. Mas e os submarinos? Pergunta. A China modernizou sua frota e está se destacando a capacidade de guerra submarina, e essas embarcações furtivas também podem ameaçar porta-aviões. Os barcos chineses podem caçar e talvez matar porta-aviões, e são difíceis de rastrear por método de sonar americanos. Os submarinos chineses costumam ser muito mais fáceis de descobrir. Eles eram barulhentos e desajeitados, mas agora um número significativo de barcos usa o tipo de gerador Starlink Air Independent Propulsion IP para um passeio mais silencioso que os torna mais difíceis de se defender. A China tem 21 submarinos de diesel elétrico IP, classe Yuan e outros 27 sem IP. A Marinha do Exército de Libertação Popular da China tem 6 submarinos de ataque rápidos movidos a energia nuclear que pode caçar e matar silenciosamente. O Exército da China ostenta um total de 60 submarinos e planeja ter 65 até este ano. Alguns submarinos, como os barcos movidos a energia nuclear da classe Chang'e, carregam mísseis balísticos antinavio. Há também 13 barcos de ataque mais antigos da classe Song, que também carregam mísseis destruidores de navios. Além disso, os submarinos da classe Ming têm torpedos pesados que podem desempenhar o papel em um ataque de porta-aviões. A China comprou 2 submarinos da classe Kilo da Rússia. Eles aposentaram 2, mas os outros 10 podem viajar a velocidade máxima de 20 nós. Submarinos chineses já rastrearam porta-aviões antes. Isso aconteceu na costa do Japão em 2015. O Kilo Classe estava operando perto do porta-aviões Ronald Reagan. O Kilo Classe rastreou o porta-aviões por pelo menos 12 horas, o que a Marinha disse ter sido mais do que um breve encontro. O exército da China pensava que o Ronald Reagan estava operando em águas chinesas, enquanto os oficiais e marinheiros a bordo do Ronald Reagan acreditavam que estava fazendo a patrulha de rotina de liberdade de navegação para manter as linhas de comunicação marítimas abertas para todos os navios. Além disso, um barco da classe Song apareceu perto do Uskit Hawk em 2006, mostrando que poderia avançar até o alcance de torpedos dos porta-aviões americanos. Entretanto, só porque um submarino do exército da China consegue se aproximar de um porta-aviões não significa que ele possa executar um ataque. A Marinha dos Estados Unidos tem submarinos da classe Virginia que ainda são muito mais capazes de derrubar um submarino do exército da China antes que pudesse criar uma solução de disparo para seus torpedos e mísseis antinavio. Mas os chineses melhoraram muito seus submarinos nos últimos 20 anos e eles certamente ainda estão rastreando porta-aviões. A maior prêmio no mar da China Oriental e Meridional. Os grupos de ataque de porta-aviões têm camadas sobre camadas de defesa contra submarinos, até mesmo implantando seus próprios submarinos da Marinha dos Estados Unidos que formam um perímetro ao redor de um grupo de ataque de porta-aviões. Além disso, um porta-aviões dos Estados Unidos pode levar vários golpes antes de se afundar. Houve um exercício de Skin X que a Marinha realizou para destruir um de seus próprios navios de superfície plana em 2005. Levou 4 semanas com múltiplas explosões na linha de água para enviar USA América para o fundo do oceano. A Marinha aprendeu lições daquele exercício que são incorporados ao design de porta-aviões. Enquanto isso, os torpedos chineses estão se tornando mais poderosos e mortais. O exército da China testou um novo torpedo pesado U-10 que explodiu um velho navio anfíbio no verão passado. O U-10 explodiu com tanta força que lançou o navio alvo para o ar e destruiu decisivamente sua quilha. A explosão lançou uma pluma de água de 300 pés de altura. Tudo isso faz parte da estratégia de operações e táticas da China contra os porta-aviões dos Estados Unidos. O exército da China deseja negar acesso aos flat tops e botar sua eficácia. Isso os empurraria para longe do continente, especialmente com os mísseis destruidores de porta-aviões, alguns dos quais têm alcance de 2.000 milhas. Submarinos se são uma estratégia de embotamento. Isso pode significar que os porta-aviões teriam que ficar fora do alcance dos mísseis que matam os porta-aviões, o que é problemático, já que o F-35C tem um alcance de apenas 1.300 milhas. Enquanto isso, a Marinha dos Estados Unidos está tomando contramedidas que melhoram os sensores e radares, usando drones para descoberta antecipada e guerra eletrônica para falsificar mísseis inimigos que vêm de terra ou submarinos. Isso torna o grupo de ataque de porta-aviões mais sobrevivente contra submarinos chineses. No geral, a força submarina do exército da China está se tornando letal e mais furtiva. Torpedos mostram seu poder em porta-aviões antinavio, matando mísseis balísticos disparados e submarinos pode ser um problema, pois o submarino inimigo não precisa se aproximar tanto do grupo de ataque de porta-aviões.
No entanto, há uma dúvida se esses mísseis podem atingir um alvo em movimento a mais de 20 nós. A Marinha dos Estados Unidos ainda não tem medo de continuar evitando ser embotada e operando em qualquer lugar que desejar no leste asiático. Os submarinos do exército da China se tornam mais modernos e numerosos a cada dia. Eles podem rastrear porta-aviões, mas não podem ser capazes de destruí-los em conflitos. O Force Design 2030 pode combater as crescentes ameaças da China? Pergunta. O Force Design 2030, apresentado pelo ex-comandante do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, General David Berger, busca redirecionar o Corpo de Fuzileiros Navais para a guerra anfíbia e o combate às ameaças no Indo-Pacífico, principalmente da China. O plano envolve a reestruturação do Corpo de Regimento Litorâneo Aegis, equipados com tecnologias avançadas e munições de espera. No entanto, o Force Design 2030 enfrenta desafios incluindo preocupações com logística, reabastecimento e vulnerabilidade a mísseis balísticos dos chineses. Embora a iniciativa traga os fuzileiros navais de volta às suas raízes anfíbias e melhore a cooperação com aliados regionais como as Filipinas, ainda há dúvidas sobre sua capacidade de lidar com ameaças modernas. O Force Design 2030 é um passo ousado, mas seu sucesso não é garantido. Após 2 décadas de guerras perpétuas no Afeganistão e no Iraque, as tensões aumentaram no Pacífico Asiático, pois a China usou a estagnação e a negligência americana para reunir um dos exércitos mais poderosos do mundo com ameaças crescentes no Indo-Pacífico. Os Estados Unidos mudaram o foco para o futuro da guerra convencional e a necessidade de combater a China, a Coreia do Norte e outros adversários tradicionais. O Force Design 2030, introduzido pelo general aposentado David Berger, ex-comandante, foi projetado para atender às necessidades do Corpo de Fuzileiros Navais e combater ameaças crescentes. Com foco em guerra anfíbia, equipes pequenas, rápidas e negação de terreno-chave dos adversários. O Force Design 2030 busca implementar uma vantagem para os Estados Unidos e aliados regionais do Indo-Pacífico. Durante os últimos estágios da guerra no Afeganistão, o ex-comandante general Robert Miller declarou em 2017 que o Corpo de Fuzileiros Navais não estava pronto para enfrentar um adversário revisado por pares. Nos últimos anos, os fuzileiros navais foram mobilizados principalmente em conflitos terrestres com pouco ou nenhuma manobra anfíbia fora das intervenções latino-americanas, tornando o ramo estagnado. O general Berger, sucessor do general Naylor e próximo comandante, decidiu em 23 de março de 2020 reconstituir e reestruturar o Corpo de Fuzileiros Navais para resistir à vasta frota naval e de milícia da China com o Force Design 2030 para impedir a liberdade do movimento do Exército de Libertação Popular da China, planejando tornar os fuzileiros navais Aegis e trabalhar mais em conjunto com a Marinha em operações anfíbias para responder de forma mais eficaz em crise no Indo-Pacífico. O exército americano será reconstituído em regimentos litorâneos e suplementados por baterias antiaéreas, elementos logísticos, capacidade de foguetes, com foco em fuzileiros navais terrestres em posições de dissuasão baseadas em terra, como ilhas menores do Indo-Pacífico, para atender às necessidades do Force Design 2030. Várias unidades da Marinha foram dissolvidas e reestruturadas em regimentos existentes ou equipes litorâneas. Inicialmente havia 735 fuzileiros navais em batalhão de infantaria. O comando planeja aumentar o número para 811. O 8º Regimento de Fuzileiros Navais foi um dos primeiros a ser reestruturado em 2021 e desativado junto com o batalhão de tanques. Mais tarde, no mesmo ano, todos os 3 batalhões de aplicação da lei foram desativados e reconstituídos em todo o corpo. O 13º Regimento de Fuzileiros Navais foi reestruturado no 3º Regimento Litorâneo de Fuzileiros Navais, que incorporam uma equipe de combatente litoral, batalhão antiaéreo e elementos de suporte logístico. Para as iniciativas do Regimento Litorâneo, também foram dissolvidos e reconstituídos em 2022 e 2023, respectivamente. Além disso, batalhões de tanques também foram desativados para atender aos requisitos da guerra anfíbia, particularmente no mar da China Meridional. Como os fuzileiros navais precisariam reagir rapidamente em uma cadeia de ilhas, de pequenas ilhas contra a marinha da China, os tanques seriam tornados ineficazes em tal guerra. Outros batalhões de artilharia também foram redistribuídos para atender às necessidades do Indo-Pacífico. Cada litoral combate também receberá munições de espera e sistemas de aerosol não tripulados, como visto na invasão russa da Ucrânia. Drones de visão em primeira pessoa, fibra ótica e outros sistemas aéreos não tripulados mudaram a face da guerra, com a qual o Corpo de Fuzileiros se adapta no Indo-Pacífico. O Force Design 2030 ainda está em preparação, não apenas por causa da reorganização do Corpo de Fuzileiros Navais, mas também por causa da estagnação naval.
Uma grande preocupação para as unidades de fuzileiros navais de ataque rápido e a capacidade de produzir embarcações anfíbias duráveis o suficiente para transportar os regimentos litorâneos ao redor das cadeias de ilhas rasas, já que o Force Design 2030 não pode funcionar sem uma força naval de pico. As 2 décadas de guerras não convencionais não só raramente envolveram a marinha, mas também ocorreram em nações sem litoral, como o Iraque e o Afeganistão. A falta de coordenação entre ambos os âmbitos durante as guerras eternas ajudou a criar estagnação e atrito que precisam ser revertidos. O Corpo de Fuzileiros Navais é o braço irmão do Departamento da Marinha, e as operações anfíbias são uma marca registrada do Corpo. A capacidade de responder a qualquer crise global seria por meio de projeção de poder naval que os fuzileiros navais e a Marinha precisam aprimorar. Além disso, os Estados Unidos precisariam de cooperação total com aliados regionais para projetar a Marinha Litoral Time para o mar da China Meridional e várias cadeias de ilhas. As Filipinas, originalmente passivas em política externa, estão aumentando suas capacidades militares e aprimorando a cooperação sobre os estados da aliança com a América. O 3º Regimento Litoral de Fuzileiros Navais terá que usar ilhas perto das Filipinas e algumas ilhas filipinas soberanas para negar a liberdade de movimento à Marinha Chinesa em caso de conflito. A garantia de defesa mútua e confiança entre Manila e Washington deve ser solidificada para que o Force Design 2030 seja realmente implementado. O Force Design 2030 está recebendo resistência da República Popular, que o vê como uma ameaça, assim como de generais eleitores aposentados e experientes. 30 generais aposentados da Marinha Americana, incluindo todos os comandantes vivos e generais aclamados em posições de alto escalão da primeira administração Trump, expressaram preocupações, dúvidas e crises sobre o Force Defense 2030. Fora das operações anfíbias, o Corpo de Fuzileiros Navais utiliza táticas e armas combinadas com um foco renovado no Pacífico Asiático. Os tanques não se encaixam na nova visão. Os fuzileiros navais são apenas expedicionários, mas também uma força de resposta à crise. E os últimos anos de grandes conflitos globais mostraram lacunas na projeção da força americana. A invasão russa da Ucrânia colocou um ênfase renovado no reforço da Europa, enquanto outros membros da OTAN continuam a se remilitarizar. E as guerras do Oriente Médio justificaram a defesa aérea e os ativos americanos. Além disso, crises humanitárias na Turquia, Sudão e Mar Vermelho mostraram a necessidade de continuar a reforçar a marinha e o recrutamento militar geral. Além disso, colocar fuzileiros navais nas cadeias de ilha do Indo-Pacífico não garante reabastecimento constante em caso de guerra, já que a China e a América têm as maiores marinhas e ambas podem sofrer grandes perdas. Os regimentos litorais também são vulneráveis aos crescentes mísseis balísticos de médio alcance da China, um grande desafio para as defesas aéreas multicamadas americanas. No entanto, os fuzileiros navais estão aumentando suas capacidades e se moldando em suas raízes anfíbias e parceiros de estratégia. Aliás, estão aumentando suas posturas defensivas no Indo-Pacífico. Além de Washington calcular onde as forças são necessárias para qualquer crise, Pequim também percebe que não é favorecida no Indo-Pacífico e qualquer movimento errado pode empurrar um país para a região. Para apoiar os Estados Unidos e Taiwan para conter o gigante em ascensão. O Force Design 2030 é um ótimo plano de contingência para retornar o Corpo de Fuzileiros Navais americano às suas raízes anfíbias no Indo-Pacífico. Ainda assim, permanecem questões sobre como combater os mísseis balísticos chineses de curto e médio alcance que ameaçam os fuzileiros navais, reabastecer por todas as cadeias de ilhas e se os aliados parceiros permitirão os regimentos litorais em seus territórios no caso de uma grande guerra na região.